Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estaremos aqui no estudo da Palavra de Deus, baseado aqui em Provérbios 22 e o versículo 6, amém? Estaremos falando aqui sobre as vestes de crianças e contém aí símbolos de desenhos animados, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, a palavra, ela é bem clara. Louvado seja Deus, ou seja, instruir a criança, ensinar a criança o caminho em que deve andar. Então, meus amados irmãos, se os pais são de doutrina, ele vai ensinar as crianças a andar na doutrina e não nos costumes do mundo. Glórias a Deus. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que uma criança, ela aprende o que? As coisas muito rápido, E uma criança, ela segue, louvado seja Deus, aquilo que vê. Ou seja, meus amados irmãos, se eu colocar uma criança para ver aqueles desenhos ali filmados, aí da TV aí, que tem até aqui no YouTube. Se você colocar uma criança para ver aqueles desenhos ali, ela vai aprender aquilo dali. Ou seja, ela vai tirar algo daquilo dali que ela está vendo e vai aprender. Louvado seja Deus. Então, mas nós vemos que não é algo bom, Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, da mesma forma é quando você, que é um pai aí de doutrina, uma mãe de doutrina, que os pais são de doutrina, então a criança ela vai seguir o exemplo daquilo que ela vê. Então, se ela vê o exemplo dos pais, ela vai seguir o exemplo dos pais, mas claro, sendo ensinado também pelos pais. Louvado seja Deus. Então, se você aí, meu irmão, minha irmã, está a cada dia ensinando o seu filho a andar na doutrina, ele vai a cada dia andar na doutrina, porque, louvado seja Deus, ele segue aquilo que vê. Uma criança, meus amados irmãos, é assim. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós sabemos aí que o inimigo ele trabalha na vida das crianças também, Porque nós sabemos aí que existem os demônios mirins, Como existem também as pombagiras mirins. Louvado seja Deus que aí tenta trabalhar na vida das crianças. O que nós vemos aí hoje em dia no mundo, meus amados irmãos? Tantas crianças cedo aí, louvado seja Deus, fazendo aí coisas horríveis. Glória a Deus, Então nós vemos que isso aí é os demônios mirins operando aí na vida das crianças. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, não convém aí que os filhos, louvado seja Deus, de um casal de doutrina, esteja aí usando essas vestes que contêm aí símbolos de desenhos animados, tanto feminino como masculino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, nós sabemos que isso aí são desenhos da TV, desenhos animados, são desenhos satânicos, que não convém aí seu filho aí esteja usando essas vestes aí que contêm esses símbolos. Glórias a Deus. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que uma criança, a grande maioria, se você colocar aí um desenho animado para ela ver, você vê que a maioria das crianças elas são agitadas. Essas crianças que ficam vendo esse desenho filmado aí, seja na TV ou no YouTube, a maioria são agitadas. Por quê? Porque, como eu disse, existem demônios aí mirins, que eles trazem o que? Perturbação na vida da criança. Então, muitas vezes a criança ela é o que? Agitada. Glória a Deus. Porque os demônios mirins, eles ficam ali trabalhando na vida daquela criança, trazem perturbação na mente da criança. Glórias a Deus. Então é como a Bíblia fala, instrui o menino no caminho que deve andar. Então, meus amados irmãos, se aí você é um cristão de doutrina, um varão de doutrina, você tem seu filho, louvado seja Deus, sexo masculino, você tem que ensinar ele o que é andar com as vestes de doutrina, da mesma forma que você usa, sem desenhos, sem símbolos. Louvado seja Deus, da mesma forma aí,
é as varoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você tem ali uma filha, você tem que ensinar ela a andar da mesma forma que você anda. Sem vestes aí com símbolo de Barbie, né? Com símbolos aí de desenhos animados, ou esses outros símbolos aí estranhos. E assim a criança ela vai crescer no caminho da doutrina. E isso é o que é agradável ao Senhor, louvado seja Deus. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia, meus amados irmãos, é a nossa bússola. Então, se nós seguir o que está na Bíblia, nós vamos ser bem-aventurados. Glórias a Deus. Porque para o Senhor, meus amados irmãos, uma família ali, que anda toda na doutrina, onde as crianças e os pais estão na doutrina, é bênção para o Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor se alegra quando os filhos também seguem a mesma doutrina, o mesmo caminho, o mesmo costume dos pais. Glórias a Deus. Então, se você aí, né, louvado seja Deus, é de doutrina, você usa uma blusa 3/4, você não pode permitir que o seu filho use aí uma camisa, glória a Deus, de desenho animado. Não, ele tem que seguir o seu exemplo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos. Por isso que muitas das vezes as crianças são agitadas aí. Porque por conta dessas blusas aí infantis, louvado seja Deus, com esses desenhos aí animados. Isso aí deixa a criança também agitada, traz perturbação, traz até doença para a mente da criança. Glórias a Deus. Irmão, mas eu sempre oro, né, para Deus repreender. Sim, minha amada irmã, meu amado irmão. Claro que Deus repreende. Mas também, louvado seja Deus, não pode, louvado seja Deus, deixar aí as crianças dar no costume do mundo. Que aí vai ser a mesma coisa de tapar o sol com a peneira. Glória a Deus. Meus amados irmãos. Então, como a Bíblia fala, instrui o menino no caminho em que deve andar. Então, os filhos têm que andar na doutrina. Glórias a Deus. Amém, meus amados irmãos? Só até aqui o estudo da palavra de Deus. Pequeno estudo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos poderosamente.